Olá, estou aqui em plena segunda-feira para gravar mais um vídeo. O título do vídeo de hoje vai ser Novo Planejamento. Primeiro vídeo, estudo sequencial de o Evangelho segundo o Espiritismo. Segundo vídeo, tema cotidiano relacionado ao Evangelho. Então, o que é isso? Eu vou explicar. Eu sempre estou planejando, né? Eu já planejei muitas coisas, vivo replanejando, né? Eu gosto disso, eu acho importante, porque ontem eu tive uma ideia, hoje eu tenho outra, amanhã eu tenho outra, né? E o conhecimento e conhecimentos, ideias estão relacionados. Atualmente eu estou gravando vídeos sobre o livro A Epistemologia de Gaston Bachelard, né? E sobre o Centro Espírita de José Herculano Pires. Vou gravar mais alguns vídeos sobre esses livros, não sei especificar quantos, mas eu acredito que não muitos, talvez 1, 2, 3, não sei, né? Eu vou escolher, porque são livros muito bons, mas se eu ficar gravando vídeos sobre tudo deles, vai demorar para terminar. E já deu para as pessoas terem ideia, né? Porque o meu objetivo seria que as pessoas também e principalmente lessem os livros, né? Tanto o livro de Bachelard, que trata sobre o conhecimento, né? E o livro de Herculano Pires, que trata sobre o livro O Centro Espírita, que também fala de estudos, né? Mas o meu objetivo principal, que eu já tenho há algum tempo, é estudar, prestem atenção, fazer um estudo sequencial do livro codificado e publicado por Allan Kardec, uma das obras básicas, O Evangelho segundo o Espiritismo. Por que eu quero fazer isso? Por que eu vou fazer isso? Né? Muitas pessoas podem estar pensando, você que assiste o vídeo pode estar pensando, mas muitas pessoas têm o Evangelho, às vezes você que está vendo o vídeo, às vezes tem o Evangelho, né? Só que as pessoas fazem errado. Tudo, a maioria, não estou falando todas as pessoas, mas a maioria faz errado. A maioria das pessoas, para começar, abre o Evangelho, né? E as pessoas dizem assim, nossa, eu abri justamente na parte que eu precisava. Aí eu costumo perguntar, mas qual é a parte do Evangelho que você e eu não precisamos? Né? O livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que eu vou estudar desde o começo, desde a primeira página até a última página, né? Vou ler, como eu costumo ler todos os livros, né? Eu leio trechos, comento, né? Mas comento com base nos textos, eu não fujo do assunto, né? E uma das partes que eu vou ler, que está na introdução, e eu vou comentar rapidamente aqui, é que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é uma regra de conduta para nós.
para a vida, tanto para a vida pública quanto para a vida privada. Isso está na introdução do Evangelho e será um trecho que eu vou ler e comentar, né? Então, o primeiro vídeo da semana, isso será logo, dentro de, no máximo, um mês, talvez antes, né? Este será o primeiro vídeo que eu vou fazer na semana, né? Ou seja, um vídeo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E o segundo vídeo será um vídeo de tema relacionado ao tema do Evangelho, né? Porque muitas pessoas se esquecem disso. Há pessoas que sabem, né? Se esquecem. Às vezes estão tão iludidas ou concentradas em outros assuntos materiais, sei lá, né? Provavelmente, que as pessoas se esquecem disso. E outras nunca ouviram falar, justamente porque as pessoas, a maioria das pessoas, né, não fazem um estudo sequencial, como deve ser feito. Por isso que eu vou fazer. Eu me lembro, né, o primeiro centro espírita que eu frequentei, onde eu fui criado, digamos assim, desde pequeno, desde 4 anos de idade, foi o Centro Assistencial Batuíra. E lá, o seu Benedito, que era o presidente, fundador, né, e ele sempre, embora ele fosse uma pessoa simples, mas ele tinha logo na entrada do centro, perto da biblioteca, havia uma programação das palestras, e essa programação era do começo do Evangelho até o final, que é o certo, porque quem estudou a vida de Kardec, quem estudou a codificação de Kardec, os procedimentos dele, né, quem estudou o Espiritismo, está tudo relacionado, sabe que Kardec era pedagogo, né, e ele escreveu e publicou o Evangelho e as outras obras básicas também, numa ordem de entendimento, né? Ou seja, eu sempre falo isso, para se entender o capítulo 2, deve-se ter estudado o capítulo 1. Para entender, por exemplo, o 5º, tem que ter estudado os anteriores, o 4º, 3º, 2º, 1º. E isto vale para as obras, né? Claro, eu vou gravar vídeos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a 3ª obra. Antes, o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos. É uma ordem de estudo. Mas, como eu já estudei e estudo essas obras, né, então por isso eu vou gravar vídeos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e vou relacionar o segundo vídeo a esse tema do Evangelho. Por que eu vou fazer isso? Para relembrar algumas pessoas e ensinar para outras que não sabem que o Evangelho existe para nos orientar na vida, né? É uma regra de conduta que nos orienta tanto na vida pública quanto na vida privada, né? As situações da vida muitas vezes nos apresentam situações difíceis, né? Muitas vezes, para mim, para você, para todos, né? Mas os ensinamentos do Evangelho, né? Dos Evangelhos, que Jesus... Aliás, Jesus não escreveu nenhum Evangelho, né? Foram os evangelistas que escreveram, com base nos ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos de Jesus tinham qual objetivo?
orientar as pessoas, né? Então o Evangelho tem esse objetivo. As pessoas têm religião, na realidade, para isso. A religião tem o objetivo de orientar as pessoas, né? Mas, infelizmente, tanto na época de Jesus como ainda hoje, passado muitos séculos, as pessoas vivem de maneira oposta ao que coloca o Evangelho, né? Ao que ensina o Evangelho. Repito, é fácil, a vida é fácil, praticar o Evangelho é fácil? Não, não é fácil. Se fosse fácil, Jesus não teria deixado o ensinamento, né? Se ter conhecimento fosse fácil, ninguém precisaria ir à escola, né? Por isso que eu estou gravando vídeos sobre o livro de Gaston Bachelard, a epistemologia. Infelizmente, há pessoas que não querem aprender, não têm boa vontade, né? Mas sempre há aquelas pessoas que querem aprender. E este novo planejamento que eu vou fazer é um planejamento que eu vou fazer logo. Como eu disse, eu pretendo, dentro de no máximo um mês, a partir de hoje, acredito que até antes, né? Então, ao mesmo tempo, eu vou fazer duas coisas. Primeiro, vou fazer um estudo dos ensinamentos do Evangelho do começo ao fim, que muitas pessoas nunca fizeram isso. Como eu disse, abrem o Evangelho, a maioria abre o Evangelho ao acaso, né? E o livro vicia, né? Então eu vou fazer um estudo do Evangelho do começo até o fim e mostrar no segundo vídeo que o que foi falado no Evangelho serve para a vida, né? Então eu peço também para as pessoas que, se quiserem sugerir temas, porque há pessoas que têm dúvidas, né? Como é isso, como é aquilo, e o Espiritismo esclarece, né? Então é isso, eu espero que muitas pessoas assistam, porque eu sei que muitas pessoas têm curiosidade sobre o Espiritismo, sobre o Evangelho, porque o Espiritismo é uma doutrina esclarecedora e consoladora ao mesmo tempo, né? O Espiritismo responde questões que nenhuma outra doutrina responde. Eu estou afirmando isso porque eu tenho confiança, eu tenho convicção nisso que eu falei, né? O Espiritismo, vou repetir, o Espiritismo é uma doutrina ao mesmo tempo esclarecedora e consoladora, porque responde questões que nenhuma outra doutrina responde, né? O Espiritismo tem 3 aspectos: religioso, filosófico e científico. Peço então, só posso pedir para que você que assiste ao vídeo possa acompanhar este estudo, que será muito interessante, muito esclarecedor. E peço também para que você me ajude a divulgar estes vídeos que eu vou gravar, porque serão com certeza muito importantes para a minha vida e para a sua, e para a vida de todas as outras pessoas que eu gostaria que assistissem, né? Então eu peço novamente que você me auxilie a divulgar este vídeo, né? A divulgar o meu canal no YouTube. Peço que você se inscreva no meu canal. E também lembro aqui, né, dos meus sites, os sites que eu fiz, que eu vou colocar abaixo, né, do vídeo, os links. E aproveito para falar também que todos estes assuntos que eu trato nos meus livros são assuntos que podem ser relacionados ao Evangelho, né?
Então, com base nisso, você pode sugerir temas para mim, pode fazer perguntas, pode perguntar como se relaciona tal tema ao Evangelho, né? Pode fazer isso nos próprios comentários do YouTube, né? Os comentários abaixo do meu vídeo, como também você pode adicionar as minhas redes sociais que estarão abaixo e fazer isso, né? Entrar em contato comigo. Eu vou gostar muito e com certeza vou responder. Eu agradeço por você ter assistido esse vídeo. Muito obrigado. Até o próximo.